Hoje estamos começando a terceira temporada da série Marauenses pelo Mundo. Ao longo do mês de abril e maio, toda quarta e com reprise no sábado, você acompanha aqui um bate-papo com um marauense que resolveu sair do Brasil para estudar e trabalhar. Você pode acompanhar na versão podcast através do Spotify e também em vídeo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Terceira temporada da série Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Summonde Agência de Viagens. CCAA, é assim que se fala. Líder Equipamentos de Proteção e Uniformes. Salum Pizzaria. Faculdade FAB. Yang Energia Solar e Mobilidade. Pele Odontologia. Marafon Móveis sob medida. Meneguci Construção e Arquitetura. MZ Alumínios. Jeans Palace. Espaço Viva Eventos by Kelly. Estamos com um cenário novo, né, Rosana? Tudo bem? Tudo bem, estamos sim. Olha, só mudamos um pouquinho para essa terceira temporada e já recebendo aqui uma convidada. E ela vem de Londres, Mauro. Ela veio de Londres. Quer dizer que dessa vez a gente não vai até Londres, ela veio até aqui. Exatamente. O programa está com bastante recurso, né? Pagando até a viagem do convidado para o nosso estúdio. Que legal. Seria fantástico. Letícia Rigo, seja bem-vinda. Muito obrigada por me receber aqui em Marau. Passagem, não sei. Agora, Letícia, você nos conte, por favor, a sua família. Para quem não sabe, Letícia tem aqui irmãos e uma família bastante conhecida e tradicional. O meu pai é o Almiro Rigo, professor, tinha carrocerias marauenses ali na esquina da Barão por muitos anos. Minha mãe, professora Ana Leia, muita gente sabe que ela é a professora de todo mundo. E os meus irmãos, né, eles são dentistas, a Lisiane e o Jonatas. Então é bem tradicional, bem conhecidos aqui pela população de Marau. Família tradicional, família enorme, né, Rosana? Exato. A gente quer contar a tua história, Letícia, desde a época que você morava aqui em Marau. Faz muito tempo que você saiu aqui de Marau, né? Vão fazer 20 anos agora em agosto que eu saí para ir para Porto Alegre fazer faculdade na PUC. E desde então eu voltei várias vezes, sempre venho visitar, mas morar em Marau nunca mais. E dá para considerar que Marau, Porto Alegre já é bem diferente? Ainda mais em 2002. Nós estamos falando em 2002, né? Foi muito diferente. Foi morar sozinha, foi ir aprender a me virar e aquela coisa, o transporte, o ônibus, pegar o ônibus para ir para PUC, aquela coisa foi bem diferente. Sair da cidade pequena do interior para a capital gaúcha. Né? Exatamente. Então foi uma prática, como é que eu digo assim, um treinamento para ir para o mundo. Que legal. Agora, você fez turismo em Porto Alegre e você já ansiava sair pelo mundo? Eu ansiava sair de Marau e passear e fazer e acontecer alguma coisa. Eu tinha dentro de mim essa como é que diz? Vontade, exatamente. Esse will of power. Eu tinha muita vontade de sair. Eu queria conhecer o mundo. Tanto é que em 2004 eu fui para os Estados Unidos por uns 6 meses, só para fazer aqueles programas de work and travel, tipo, ir trabalhar e voltar. E foi aí que deu mais vontade ainda de ficar fora do país. É diferente, é um bichinho que te morde que não tem muita explicação. Todo mundo diz que depois que começa a viajar, começa a ver o mundo de fato, quer cada vez mais conhecer os países, né? Exatamente. E você, nessa experiência que tu teve nos Estados Unidos, você já tinha um pouquinho do inglês? Como é que era? Inglês muito básico. Eu tinha estudado no inglês aqui na escola particular, mas eu cheguei lá e foi assim, opa, não sei inglês. Não sabia, aprendi um pouco lá. Tanto é que quando eu fui para Londres também tive muita dificuldade, porque lá em Londres não só é inglês, como tem vários sotaques. Tem o sotaque do escocês, do irlandês, do país de Gales, e tem tudo misturado, e aí uma palavra tu entende aqui, outra palavra tu não entende lá. Tipo, é bem complicado. Tem que treinar, eu digo que o ouvido tem que ser treinado para entender eles. Mas qual foi o momento que você, Letícia, resolveu que Londres era o lugar que você queria ir? Então, eu tenho cidadania italiana, então eu tinha passaporte italiano. Eu queria, na verdade, ir para
para os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, lá tem que ter visto, tem toda a burocracia que é os Estados Unidos. Então eu falei, qual é o outro lugar do mundo que fala inglês, que vai me abrir as portas e eu não tenho que provar nada para ninguém? Era Londres. Aí eu tinha um colega do meu irmão, o Ítalo, que morava lá, ele é dentista lá. E eu falei, quer saber? Comecei a juntar dinheiro. Foram um ano e pouco juntando dinheiro para pagar passagem e para poder viver alguns meses lá. E, claro, eu tinha já emprego. Aquela vida, né? Tipo, não é só de glamour e flashes que se vive, mas tem o lado bom e tem o lado que é o lado que todo mundo tem que fazer. Trabalhar, pagar conta e tudo. E foi assim. E aí eu tinha passagem para voltar no final do ano, eu voltei, mas aí eu já comprei passagem para voltar para lá em janeiro e foi assim. E assim foi indo e fazem 14 anos. Mas teve um planejamento, né? Teve. Não foi assim, eu decidi hoje e vou. Na época eu trabalhava numa empresa que vendia passagens aéreas em Porto Alegre. Então todos os dias eu olhava o preço das passagens para Londres. Tipo assim, todos os dias. E aí eu fui, procurei, pesquisei. E aí eu comprei a que estava mais barata, no dia mais barato, e fui. E não teve volta. E nessa primeira experiência, quando você chegou lá, já chegou para morar lá, para ter, ou foi só para conhecer e tal? Eu cheguei na ideia de morar por 1 ano, talvez 2. E foi assim. Aí, no final daquele ano, eu vou voltar realmente pro 2º ano. E aí depois veio as Olimpíadas de 2012. Eu falei, não, eu quero ficar aqui até as Olimpíadas de 2012, porque eu quero participar disso. Eu até apliquei, porque lá eles tiveram muitos voluntários que trabalharam nas Olimpíadas. Eu até tentei botar o meu nome, mas não... Acho que todo mundo queria trabalhar nas Olimpíadas lá em Londres. Então não me responderam, não tive a oportunidade, mas eu fui. Eu consegui ir, eu vi o vôlei de praia no Horse Guard Parade, que é onde faz a troca da guarda da rainha. Eles montaram a arena, né? Botaram areia, tudo, eles montaram tudo e ficou show de bola, tipo, o melhor evento que eu podia ter escolhido. Foi muito legal, muito legal. Sabe o que eu queria saber? Se nesse primeiro momento aí, nesses primeiros dias, primeiros meses, o pai e a mãe diziam, fica Letícia ou volta Letícia? Eu acho que sim, a mãe e o pai sabem que eu sou muito do mundo. Então eles diziam, fica. Fica que a gente apoia. Por mais que eles gostariam que eu estivesse muito mais perto, ainda mais agora com as crianças, né, que eu tenho os filhos gêmeos, com as crianças, se eu fosse Passo Fundo, Marau, seria muito mais fácil. Mas o coração fica, mas o resto tá lá em Londres. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses primeiros meses, qual foi o maior desafio da Letícia em Londres? O que foi mais difícil para ti? Eu acho que foi entender a língua, realmente, porque tipo, é tudo, é uma diferença, é muito... Uma diferença cultural, especialmente. Muito, diferença cultural. Nossa. Entender até o transporte. Tipo, ir no metrô, saber qual estação que tu tem que pegar, parar. Tipo, entender o que eles estão falando no alto-falante do trem. Tipo, é muita coisinha, assim, básica, sabe? Não é nem a comida. A comida a gente se vira, tem lá pão, presunto, queijo, isso tem em todo mundo. Sabe? Não... É muito maior do que a língua só, né? Muito maior que a língua. É aprender as coisinhas, é aprender que no metrô, na escada rolante, tu fica parado na direita e tu anda na esquerda. Entendeu? Tipo, tem as regras. Que você precisa esperar o pessoal sair do metrô para depois entrar, né? Diferente do Brasil, né? Exatamente. Tipo, o pessoal passa em cima, né? Não. Às vezes, não vou dizer que sempre. Mas às vezes. Mas normalmente, tu fica do lado da porta, como se estivesse aqui, todo mundo sai e depois tu entra. Letícia, e se a pessoa que sai do Brasil vai para qualquer outro país, entende que ela precisa se inserir na cultura daquele país, facilita muito, né? Exatamente. Não pode chegar lá sendo um brasileiro, né? Não. Tu tem que respeitar a cultura deles, porque eles estão lá tantos anos. É uma cultura
muito vasta. Tipo, a Inglaterra tem cultura de guerras, de pandemias, de tudo. Antigamente, o grande fogo de Londres, as pragas e tudo isso. E tu tem que entender que eles são diferentes. Tem que entender que os ingleses não vão fazer coisas que os brasileiros fazem. E aquela coisa de abraçar, de beijar que brasileiro tem, eles são um pouco mais reservados. Claro que quando tu vira amigo, tu é conhecido, aí é diferente. Mas quando tu só tá conhecendo uma pessoa, às vezes é o jeito deles de só dar oi, dar a mão, talvez. Mas o abraço, essas coisas assim, é bem brasileiro, eu acho. Eles têm são mais recatados. Mais recatados, exatamente. Agora, eu queria saber sobre a tua primeira experiência de trabalho lá em Londres. Como é que foi? Como é que foi para conseguir esse emprego? Então, o meu primeiro trabalho foi no Nando's, que é um restaurante que tem por tudo em Londres. Vários brasileiros vão lá e trabalham nesse restaurante, ou trabalhavam, né, antigamente. O Ítalo disse que conhecia um amigo que trabalhava lá e eles estavam procurando alguém. Falei, então tá, né? Ele pegou o mapa, circulou, era perto da London Bridge. Tem a London Bridge e a Tower Bridge. São duas pontes diferentes lá de Londres que cortam o rio, o Tâmisa. E ele assinalou lá. Eu desci da estação de metrô que era mais próxima. E como eu não tinha muita noção da onde eu estava, porque era acho que 2 semanas em Londres, eu fui pro lado errado. E fui caminhando, até que eu achei a Tower Bridge. Aí eu reconheci a Tower Bridge, porque é famosa, tudo, é aquela ponte que abre. Aí eu falei, não, eu tô no lado errado, porque aqui no meu mapa o que ele assinalou tá do outro lado. Então volta. Só que esse restaurante era no meio de uns bequinhos, de um mercado, que tem o Borough Market, que é bem famoso também para visitar. E tu vai. Eu passei acho que umas 2 horas procurando o lugar. Até que eu cheguei lá, consegui, deixei o meu currículo. Aí no dia seguinte já me ligaram. Graças a Deus eu estava com o Ítalo de novo. O Ítalo foi muito importante no início, nos meus primeiros meses lá. Porque o gerente era escocês. E no telefone eu não entendi nada. Eu passei pro Ítalo, o que ele quer? Ele falou, não, ele quer que tu vá lá amanhã fazer o que eles chamam de trial shift, que é umas 3, 4 horas que tu vai lá trabalhar, tu aprende, tu vê o que é o trabalho, e não só vê o que é o trabalho, também eles veem como é que tu trabalha, se tu tá apta a fazer o trabalho. E aí eu cheguei lá no dia seguinte, só brasileiro. O supervisor era brasileiro, o gerente era brasileiro, os funcionários eram brasileiros. Facilitou, né? Facilitou. Aí eles me ajudaram muito, tanto é que uma das supervisoras que estava lá é a minha melhor amiga de hoje em dia. A Fernanda, ela tem contato até hoje. Então, tipo, me trouxe amigos. E foi assim que eu consegui o meu primeiro trabalho em Londres, de garçonete. Terceira temporada da série Marauenses pelo Mundo e hoje nós estamos conversando com a Letícia Rigo. Que histórias incríveis. Vamos saber um pouquinho mais, Rosana? Pois é, 14 anos em Londres. É bastante tempo, então você sabe de cabo a rabo tudo o que acontece por lá. Tudo não é bem mais assim. Mais ou menos. É uma cidade muito grande. Mas o que eu brinco é que quem é de fora conhece mais Londres de quem mora em Londres. Ah, é? Por quê? Eu tenho prova, a família do meu esposo, né? Eles não são muito de ir para o centro de Londres, para os pontos turísticos. A mãe dele não gosta muito de ir para o centro, porque é bastante gente, é muita gente. Agitação, então, né? Agitação, exatamente. Mas isso não é incomum, viu, Letícia? De todas as entrevistas que fizemos nas últimas temporadas, muitos entrevistados comentavam conosco que muitos não tinham nem ido conhecer os lugares ainda, depois de 1, 2, 3 anos morando, né, lá. Isso exatamente. Eu tenho um lugar que eu nunca fui, que é o Tate Britain, que é um museu. Nesse aí eu nunca fui, fazem 14 anos que eu tô lá, eu nunca fui. Os outros eu já percorri nesses anos. Mas os ingleses, eles não são... É aquela coisa...
É como morar em Marau. Tu vem visitar a torre todo dia? Não. Então, tipo, tu se acostuma com a tua vida e como Londres é muito grande, tu tende a ficar no teu bairro, na região que tu tá. E todos os bairros têm muita estrutura. Não tem aquela coisa de, eu tenho que ir no outro bairro para ir no mercado. Não, todos os bairros têm mercados, e mercados grandes, lojas, farmácias. Então, é como se fosse, cada bairro tem uma cidadezinha, porque é muita gente. Londres é uma agitação incrível, né? Tanto que, se não me engano, o aeroporto de Londres é o aeroporto mais movimentado do mundo. Então, imagina as ruas, o tumulto, né? Dos 4. Porque são 4 aeroportos ao redor de Londres. Exatamente. É muita opção de entrar. E tem mais o Eurostar, que vem de Paris, então é gente chegando de todo lado. Aliás, é muito fácil se locomover entre países e dentro da cidade de Londres, né? Você falou que no início foi um pouquinho complicado a questão de metrô e tudo mais, mas em si, o metrô te leva para qualquer lugar de Londres. Sim. O metrô na região central, e eu sempre digo, Londres é classificado com zonas, e a zona 1 e vai crescendo, 1, 2, 3, 4, até a 9. Tem na zona do metrô. E também tem os trens, que saem das estações principais, tipo Waterloo, Paddington. Então, tem os trens que vão para fora de Londres. Eu, na verdade, morei até 2017 na zona 2, em Londres. Depois disso, eu mudei para fora, um pouquinho fora de Londres. Mais afastado. É um pouquinho mais afastado, que eu tenho que pegar um trem para ir para o centro. Então, é meia hora de trem. Mas é uma cidadezinha, assim, mais pequenininha, que foi onde eu comprei. A gente comprou nosso apartamento e foi morar pra lá, pra ter um pouco de paz. Mas, pode desculpa, falar. Mauro. Pode falar. Mas agora, você diz que mora um pouquinho mais longe. Vocês costumam andar mais de carro ou utilizar mesmo esse metrô? Só transporte público. Só transporte público? Só transporte público. Porque até 5 anos atrás, até 2017, a gente estava no centro de Londres. O meu marido morava numa outra, com a família dele, morava também num lugar que pagava pedágio para entrar no centro de Londres, paga taxas para estacionar, paga isso, é muito dinheiro. Ter um carro lá em Londres é muito caro. Ainda mais se tu mora no centro de Londres, né? Esse trabalho no centro não é viável. Agora, com as crianças, a gente tá pensando em ter o nosso carro, mas é uma vida diferente. Tipo, quando eu falo, eu não tenho carro. Tipo, como assim não tem carro? É diferente, a gente se acostumou com isso. As crianças adoram passear de trem. É um estilo de vida diferente. Mas sabe que a gente fica pensando assim, como é que pode, né, uma cidade desse tamanho ter um metrô tão perfeito, né? E aí, nas pesquisas, se diz lá que a rede ferroviária subterrânea de Londres é a mais antiga do mundo. Ou seja, é planejamento. Você não pode construir a cidade depois do metrô, né? Você tem que pensar nesse ponto. E aí é incrível, né? Eles são impecáveis nesse ponto, né? Quando funciona, que às vezes não funciona, vamos deixar claro que nem tudo funciona lá perfeitamente. Não é só o Trenzurb que para? Não é. Lembra do Trenzurb, né? Sim. Não é marauense, né? Óbvio que não é marauense, né? Não, mas lá às vezes dá problemas, mas são mais de 150 anos de metrô. A primeira linha foi criada, acho que por uma rainha. Eu não vou entrar em detalhes, que eu não lembro da história, mas são mais de 150 anos. Tanto é que eu tenho um dos meus cartõezinhos de metrô, tenho 150 e já faz alguns anos. Então, é muito bem planejado. E eles estão sempre planejando alguma coisa, sempre expandindo para uma região que não tem muito acesso ao metrô, só ônibus. Então, é muita expansão. Legal, Letícia, já vai pensando que a gente sempre pergunta o top 3, eu acho que Londres merece um top 5 de lugares para visitar. Tem que ser top 5, não tem como. Top 5 lugares para visitar, mas vai ser daqui a pouquinho. Antes, vamos falar do trabalho. Eu tô curioso para saber o que a Letícia faz, o que o esposo faz, como é que é o teu dia a dia, o teu trabalho, a tua correria em Londres. A correria no momento é com os meus gêmeos, que estão fazendo 3 anos. E também eu trabalho. Tem uma hípica, um jockey club, bem pertinho da minha casa. Que lá o bom dos países
de Londres, né? E alguns outros países é o trabalho flexível, que a gente chama, né? Quando tem trabalho, eu posso ir lá trabalhar, se eu quero, se eu posso. Se eu não posso, eu digo que não. E não tem um vínculo emregativo. Claro que perco alguns benefícios. Mas no meu atual momento, com as crianças, com o meu foco todos neles, né? Nas crianças, eu não tenho muito tempo para isso. Então, eu trabalho quando dá, numa hípica que faz corridas de cavalos, faz eventos de Natal, faz casamentos. Eles têm um grande salão, que às vezes eles fazem feiras, feira de carro, feira de crianças e bebês, produtos. E aí eu trabalho no café. Eu sou a gerente do café que vende os produtos para o pessoal que está lá para ver a feira, para ver a corrida de cavalos, né? E é basicamente isso. Antigamente, eu era gerente de um restaurante, antes de ter os nenês. Mas aí veio a pandemia, na época que era para mim voltar a trabalhar, em 2020, e aí não deu mais para voltar para o restaurante, e ficou inviável, e voltamos um plano B, que foi esse. E o teu marido trabalha com o quê? O meu marido, ele é gerente geral de uma padaria, que a gente chama de bakery. É mais voltado, assim, tem pães no Chelsea, numa área bem afluente lá de Londres, que a gente chama de posh. Muita gente, tipo, bem perto do estádio do Chelsea. Bem pertinho do estádio do Chelsea. Ele trabalha lá fazem 1 ano e meio, que graças a Deus ele, com a pandemia, perdeu o emprego, mas já achou outro logo em seguida. A gente teve muita sorte sobre isso, porque muita gente lá em Londres, muita gente perdeu o emprego nessa época. E ele tá bem feliz. Às vezes tem que ir trabalhar bem cedo, tipo 5, 5 e meia da manhã, mas volta cedo. O bom é isso. Você comentou sobre a pandemia, sobre emprego, né? Com certeza foi muito, muito forte, né? Esse impacto da pandemia em Londres, né? Com todo o turismo que a cidade tem, né? Com toda essa movimentação, deve ter sido muito difícil, né? E não só isso, com o primeiro-ministro falando, não, quem pode trabalhar de casa, fica em casa. Vocês sabem que tem a City of London, que é o centro financeiro lá. São prédios e prédios e prédios com muita gente trabalhando lá. E do nada, de um dia para o outro, parou tudo. Era a cidade fantasma. E tanto é que as empresas, porque são empresas grandes que têm os restaurantes, os restaurantes de takeaway, aqueles que pega e leva as bandejinhas. Então, eles decidiram que em 2020 quase não abriram, porque não tinha o público. Tinha mais gastos abrir as empresas, as lojas, do que deixar fechado. E agora que está voltando ao normal, foi em fevereiro, início de fevereiro, final de janeiro, não tem mais uso de máscara. Tanto é que a gente vai chegar lá em Londres e no Heathrow mesmo, no aeroporto, não precisa mais usar máscara. Tipo, as coisas estão voltando a uma normalidade que, graças a Deus, estava na hora. O mundo todo vai indo para esse caminho, né? Graças a Deus, né? Precisa. Vamos para o top 5 ou você tem outra pergunta antes? Antes da gente ir para o top 5, eu quero fazer uma pergunta aqui relacionada à sua família. Porque você é casada com um inglês. Como é que foi esse choque, né? De conviver agora com essa cultura? A família toda dele também é inglesa, né? Sim. Inglesa. A família toda dele é inglesa, irlandesa. O pai é nascido na Irlanda, mas mora muitos e muitos anos em Londres. É diferente. No início, assim, tinha algumas coisas que eu olhava... Como assim? Mas eles têm o jeito deles, né? Uma coisa que me chamou a atenção no início é que a família dele não era muito de fazer almoços de família, jantas de família. Tá com fome, chega, come, deu, acabou... E continua a vida, sabe? Outra coisa que é muito tradicional lá na Inglaterra é o Natal. O Natal é no dia 25. Tradição, o Papai Noel vem durante a madrugada. Aquilo que a gente vê em filmes da Disney, de criança. Desce pela chaminé. Desce pela chaminé, aí deixa a cenoura, o leitinho, ou, como diria o pai do meu esposo, deixa uma Guinness
uma cervejinha pro Papai Ótimo. Noel, né? Gostei. Lá também tem essas diferenças. Quero né? ser Papai Noel lá. Aí tem isso, né? O dia 24 não tem nada. O dia 24 é só um dia normal, tanto é que muita gente trabalha até 8 da noite. E aí tudo para. O transporte para. Não tem metrô, não tem ônibus, não tem quase nada. E dia 25 é o dia que todo mundo fica em casa celebrando o Natal com a família. E assim, não tem onde ir, não tem passear, não tem nada. É só em casa mesmo. E aí no dia 26, eles chamam de Boxing Day, que é o dia que é o nosso 25, que é para comer o que sobrou da ceia da noite passada, de ficar em casa brincando com os brinquedos que as crianças ganharam do Papai Noel. É mais assim, mais essa tradição que é um pouquinho diferente, que nos primeiros anos eu senti. Nos primeiros anos eu senti porque eu ligava aqui para casa, tava todo mundo celebrando e eu lá, tipo, não tô fazendo nada, não tem nem uma janta, nada. Mas agora a gente faz um pouco, por minha causa, a família dele já se reúne no dia 24. Ah, que legal. Mas foi a coisa mais diferente Um pra dia mim. mais de festa, 24, 25, Exatamente. 26. Ótimo, eu perfeito. gostei também. Perfeito. Vamos pro top 5? Bora. Top 5 lugares para conhecer imperdíveis. Quem for para lá, quem está ouvindo nosso papo, quem está assistindo, 5 lugares que você diria não perca. Vá com certeza. Então, o primeiro lugar que eu acho que não dá para perder é o Museu de História Natural, o Natural History Museum. Eu acho que é imperdível, não só pelo prédio, porque é uma estrutura, é um prédio grandioso, parece um castelo. É muito bonito. Dependendo da época que você vai no final do ano, eles sempre fazem uma pista de patinação de gelo do lado. É muito lindo. Eu acho que é muito frio no Natal, na época de novembro, dezembro, mas para mim, é a época mais bonita de ir para passear. Então, o National History Museum é um. Um outro não é um lugar só, são vários. Eu gosto de dizer que eu caminho muito lá em Londres. Tanto é que aqui em Marau eu não carro para ir até a esquina, mas eu caminho muito lá e eu sugiro uma caminhada, que é descer na estação de Green Park, que é uma estação de metrô, e ir para o Buckingham Palace, que ali tu já atravessa um parque, que é um dos parques da rainha, aí tu já vê o Buckingham Palace, passa caminhando pelo St. James Park e chega na Basílica de Westminster. E vê o Big Ben e tudo isso. E aí, ali do lado, atravessando a rua, já tem a London Eye, já tem tudo ali. Então, eu acho que isso é uma caminhada que não é só um lugar, mas é uma caminhada que é muito gostosa de fazer, porque, claro que se o dia estiver bom, né? Não é qualquer dia que dá para fazer isso, mas é muito gostoso, porque tu consegue admirar a paisagem, tu consegue admirar os pontos turísticos, mas também tu vê um pouquinho do dia a dia das pessoas passando. O pessoal que senta no parque para comer um lanche, isso é muito comum, né? Ainda mais em dia ensolarado. O pessoal, os londrinos veem sol, eles vão para o parque. Outro ponto é o Parque de Greenwich, que é o Meridiano de Greenwich, que também tem um museu lá, que é muito bonito. A vista é muito bonita, que vale muito a pena ir. É um patrimônio mundial, acho, né? Eu acho que assim sim. Assim como vários outros, né? 3 ou 4 Londres tem patrimônios mundiais, né? Incrível. Londres é, assim, história... Vira uma esquina e tem um prédio histórico que alguém morou. Aí eles têm umas plaquinhas azuis que fala quem morou naquele prédio, quando aquela pessoa morou. Tipo, é muito bonito, é muito interessante a história. E tu vai pro Google, né? Porque não tem nem noção do que tu tá passando na rua, e aquele prédio é 1500 anos. Então, é muito interessante a história. Outro lugar que eu gosto muito de passar é na Tower Bridge. Mas ali também não é só a Tower Bridge, é a região. Eu digo que tem que caminhar. Londres tem muito metrô, mas caminhar. Desculpa. Caminhar. Tem uma doca ali que tem uns restaurantes, se tá quente, tá para sentar ali. Tem
não é o palácio, esqueci o nome agora. Todo caminho ali que tu vê, onde tem o muro que tinha antigamente, que era da divisão da City of London com a cidade de Londres. Então tem partes que tu vai caminhando e tu vai se enfiando ali pela cidadezinha, meio que tu se perde, mas é se perder para se achar. Para se achar a história. Não, eu digo até hoje, às vezes eu vou lá e eu passo por uma rua e vejo alguma coisa e não tinha visto antes. Porque é muita coisinha aqui e ali. E para quem gosta, não é o meu preferido, mas quem gosta dessas coisas mais alternativas, tem a Brick Lane, tem o Camden Town. Eu sou mais da parte mais pacífica. No momento eu tô mais na parte de tem playground para criança, tem parquinho para criança, tô dentro. A gente adorou. Eu só tenho que dizer isso, agradeço muito tu ter vindo aqui conversar conosco hoje, estreando a temporada com Letícia Rigo ao vivo aqui conosco. Que legal, novo cenário aqui, espero que o pessoal tenha gostado, quem está assistindo em vídeo, reforçando, né, que a partir dessa terceira temporada a gente vai reprisar o programa também aos sábados, né, esse papo incrível, e convidar todo mundo também, se quiser aproveitar, está disponível no Spotify e em vídeo em todas as redes sociais. O papo estava ótimo, Letícia. Obrigado pela visita aqui. Obrigado a vocês por me receberem. Legal. Sucesso. Obrigada. Bom Obrigada retorno, vocês né? também. Bom Obrigado. retorno. Muito obrigada. Marauenses pelo Mundo, terceira temporada. A gente volta na semana que vem. Até mais. Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonte Agência de Viagens. CCAA, é assim que se fala. Líder Equipamentos de Proteção e Uniformes. Salum Pizzaria. Faculdade FAB. Yang Energia Solar e Mobilidade. Pele Odontologia. Marafon Móveis sob medida. Meneguzzi Construção e Arquitetura. MZ Alumínios. Jeans Palace. Espaço Viva Eventos by Kelly.